Olá, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar um pouco com vocês a respeito da construção do parágrafo. É uma questão que eu percebo muitos erros, né, uma grande dificuldade nos meus alunos e nas pessoas com quem eu converso a respeito, né, e eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco do que é um parágrafo, né? Algumas pessoas acham que o parágrafo é simplesmente uma junção, né, um aglomerado de frases e que não é necessário pensar muito a respeito da estrutura de um parágrafo, né? Então, isso acarreta vários outros erros, né? Erros de coesão, de coerência, erros nas frases, né, nas orações coordenadas, isso principalmente nas subordinadas, porque em geral as pessoas ainda não entendem, né, ou não foram ensinadas de fato o que é um parágrafo, o que é necessário haver ali naquela junção de frases para que nós pudéssemos de fato classificá-lo como um parágrafo. Então, primeira coisa que eu tenho a falar para vocês é isso. Um parágrafo ele não se resume a um aglomerado de frases. Ele precisa ter alguns fatores, alguns pré-requisitos aqui para nós classificarmos como um parágrafo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela com um pequeno textozinho, certo? Um pequeno parágrafo, entre aspas, né? Como nós vamos ver. E que eu quero que vocês observem aqui o porquê nós não podemos classificar isso aqui como um parágrafo, tá bom? Então, vamos lá. Disse que a política é a arte do possível. Os políticos, ainda que individualmente muito poderosos, encontram limites à sua atuação na estrutura das leis. A opinião pública é um fator muito influente sobre a atividade política. Sem dúvida alguma, a vontade do povo, de uma forma ou de outra, sempre exerce influência sobre as decisões políticas, ainda que indiretamente, né? Então, bom, aparentemente aqui, né, à primeira vista, nós não temos nenhum erro na questão gramatical, né, ortográfica. A princípio, até parece um parágrafo, né, mas nós vamos ver aqui o porquê que nós não podemos classificar todo isso aqui, esse aglomerado, como parágrafo. Primeira coisa, vocês podem perceber aqui que a pessoa, né, que escreveu este parágrafo, ela simplesmente foi buscando na memória, né, ali nas caixinhas da memória dela, tudo que ela já ouviu, as frases, né, algumas frases de efeito, até algumas ideias a respeito do tema que ela pretende falar. Então, ela começa falando que a política é a arte possível, né? Depois continua aqui dizendo que os políticos, ainda que individualmente muito poderosos, encontram limites à sua atuação na estrutura das leis. Então, aqui ele já vem com outra ideia, né? É sobre a atuação na estrutura das leis. Então, eu coloquei aqui de forma já estruturada, aqui separada, para vocês verem quais são as ideias que essa pessoa coloca aí, reúne nesse parágrafo. Então, a primeira delas, que eu já falei para vocês, é com a política como arte possível. Isso é a primeira coisa que aparece ali, a primeira ideia que aparece no parágrafo, né, no parágrafo, entre aspas. Depois, nós temos também o limites à atuação dos políticos. Em seguida, o papel da opinião pública e, por fim, a influência da vontade do povo sobre as decisões políticas. Então, percebam que nesse aglomerado aqui de frases, ele coloca 4 ideias. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês reflitam é isso. O parágrafo ele precisa ser conduzido por uma ideia central, né? Então, o primeiro ponto é isso. Para ser um parágrafo, precisa ter uma ideia central. E o segundo ponto é que todas as outras frases daquele parágrafo, elas estejam ligadas a essa ideia central. Então, você precisa explicar aquela ideia, né? Tudo que vem depois, no seu parágrafo, gira em torno daquela ideia central, daquela ideia principal. Aí, nos textos argumentativos, estilo Enem, por exemplo, né, dissertativo argumentativo, nós poderíamos dizer que é a sua tese, né, onde você precisa desenvolver ali a cada parágrafo do desenvolvimento. Né? Então, aqui nós vamos chamar de ideia central, porque isso
pode ser aplicado a vários gêneros. Então, aqui ele não desenvolve nenhuma ideia, ele simplesmente vai colocando várias ideias a respeito de um tema maior, né, da política, e isso é muito comum. Por quê? Primeiro porque nós não fomos ensinados, né, não fomos ensinados a pensar, em resumo é isso. Nós somos ensinados apenas assim a repetir, né, informações que nós escutamos de outras pessoas, que nós lemos em outros livros e revistas, etc., né, em revistas, e isso é um grande problema, porque se nós não sabemos pensar, né, nós não sabemos também, né, não conseguiremos escrever bem, porque há um processo aí, né, uma colaboração. Então, o que a gente faz? Os alunos, eles são obrigados logo desde cedo a escrever em textos argumentativos, principalmente, né? Colocam lá na oitava série, sétima série, para uma criança escrever uma dissertativa argumentativa, mas o problema é que essa criança ela não teve base anterior, né? Ela não foi ainda, ela não tem esse repertório para escrever um texto, para argumentar, para trazer fatos. Então, o que ela faz? Ela simplesmente fica forçando ali para encher linguiça, né, como dizem, e o que ela faz para encher linguiça? Ela fica procurando na cabeça dela o que ela já ouviu a respeito daquele tema e simplesmente vai jogando, porque ela não quer desenvolver uma ideia, ela simplesmente quer terminar uma redação, quer completar ali o número de linhas que o professor pediu, né? Então, isso vai, ao longo dos anos, tornando-se algo comum, né? Um hábito ali nosso, que é muito difícil de ser tirado, né? Muitas pessoas que já perceberam esse problema, mas ainda têm dificuldade, né? Ainda não conseguiram sair disso. Então, primeira coisa, o parágrafo, para ser um parágrafo, precisa conter uma ideia central, uma ideia principal, e, segundo ponto, todas as outras frases do parágrafo, elas devem estar ligadas, né, subordinadas, digamos, àquela ideia central. Então, nesse exemplo aqui, eu trouxe um parágrafo agora, de fato, pegando a ideia aqui, que é a nossa primeira ideia, da política como a arte do possível, certo? Então, aqui sim, como é que seria um parágrafo, tá? Então, ó, disse que a política é a arte do possível. Embora a política seja uma atividade bastante complexa, entendemos que essa é uma forma correta de descrevê-la em sua face mais elementar, já que não é possível fazer política sem assumir compromissos e fazer concessões. Um exemplo recente que ilustra esse conceito foi o caso, e por aí vai. Então, aqui sim, nós temos um parágrafo, né? Nós temos a ideia central, que é a política como arte possível, e todas as outras frases, elas estão ligadas a essa ideia, eu estou desenvolvendo essa ideia, né? Então, se vocês começarem a perceber isso, vocês vão ver que muitos textos de jornais, de pessoas assim, de influentes de internet, não seguem esse princípio do parágrafo e, na verdade, não escrevem parágrafos, é simplesmente frases de efeitos, né? E um aglomerado ali de coisas sem conexão, certo? Então, se você pretende escrever bem, se você quer, né, desenvolver essa habilidade de escrita, tenha em mente sempre isso, né? Então, só uma observação, essa ideia central, ela nem sempre tem que vir assim tão claro como foi aqui, né? E algumas vezes, principalmente em textos maiores, a ideia central ela está lá no primeiro, no segundo parágrafo, e você vai desenvolvendo-a ao longo dos parágrafos, né? Tendo ela, não necessariamente colocando ela explicitamente em todos os parágrafos, né? Você vai estar lá no parágrafo anterior, você continua a desenvolver aquela ideia, trazendo talvez outro ponto ali, né, outra visão daquela ideia, mas sempre tendo em mente ela. O seu leitor precisa entender o que você está falando. Então, outra coisa, só para a gente encerrar aqui, é o seguinte, tenham muito cuidado no uso dos parágrafos de uma linha apenas, né? Eu vejo muitas pessoas escrevendo, principalmente na internet, né, que escrevendo textos completamente assim, formados por parágrafos de uma, duas linhas. Né? Isso, primeiro, demonstra duas coisas. Primeiro, uma incapacidade de você desenvolver uma ideia mais extensa, né? De pegar 5, sei lá, de 5 a 10 linhas para desenvolver,
né? E isso causa, né, um problema no leitor, nas pessoas que ficam aí expostas a esse tipo de leitura, é que elas simplesmente se acostumam a ler textos assim fragmentados, né? Então, você está lá, parágrafo de uma linha, duas linhas, né? O texto todo. Primeiro que ficou uma coisa muito chata, né? Porque essa técnica de parágrafo de uma linha nós usamos quando nós queremos trazer ali uma expectativa, uma surpresa, né? Então, nós usamos disso. Então, assim, imagina se você usar no texto todo essa fórmula de parágrafo de uma linha, né? Já não vai trazer mais o efeito pretendido, né? Vai ficar um texto visivelmente para a pessoa que tenha uma experiência de leitura, né, de escrita, vai perceber que você não consegue desenvolver uma ideia com mais de duas linhas, né? Então, evitem fazer esse tipo de coisa, saiam um pouco desse universo da internet, onde vocês encontram muito isso, porque na vida real, quando vocês tiverem que escrever, vocês vão sentir uma dificuldade se ficarem sempre acostumados a ler e a escrever dessa forma, tá, pessoal? Então, bom, deixa eu voltar aqui. Então é isso. Eu acredito que a respeito dessa estrutura de criar um parágrafo, eu desenvolvi aqui com vocês em pouco tempo, bem resumido, mas é isso. No próximo vídeo eu trago mais informações a respeito também dos parágrafos, porque eu percebo que não adianta a gente falar assim, ó, de gêneros, o que é um argumentativo, dissertativo, etc. Mas no final, o aluno, né, a pessoa não consegue fazer o básico, que é formar um parágrafo com uma ideia e desenvolver aquela ideia da melhor forma possível. Tá bom? Então é isso e até a próxima.